Boa noite, queridas mulheres de atitude. Tem alguns homens aqui também, né? Meu filho lá atrás. Ele não... Você ama? Que bom. Então, a pastora Nádia, há umas 3 semanas que ela vem falando comigo, você fala na próxima semana? Eu falo, não. Você fala na próxima semana? Eu, não. Eu estava realmente não me sentindo em condições de falar há umas semanas atrás. Mas é engraçado que, quando ela me falou na semana passada, eu falei, essa semana eu falo. Porque o assunto que eu vou falar com vocês essa noite é um assunto que tem mexido muito com o meu coração. Na verdade, é um assunto que foi sendo ruminado na minha vida, no meu coração, há algumas boas semanas. Eu tenho pensado sobre algumas coisas e, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida da gente e a gente precisa entender aonde é que Deus quer que nós melhoremos e aonde é que Deus quer que alguma coisa mude nas nossas vidas primeiro. Né? Quando a gente vai falar sobre algum assunto, quando a gente vai ministrar sobre alguma coisa, Deus primeiro trabalha na gente. Né? E como eu estou vivendo esse momento, assim, eu estou vivendo desse jeitinho que eu vou falar com vocês nessa noite. Deus tem trabalhado muito na minha vida sobre isso. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz aniversário dia 5 de agosto e eu ganhei um devocional chamado Deus Todos os Dias, do Max Lucado. E acho que uns 2 domingos atrás, o devocional tinha sob o tema Saia da Concha. Aí eu falei assim, Deus, não quero sair não, tá bom aqui, deixa eu ficar aqui mesmo, não quero sair não. E comecei a ler aquele devocional, que era curtinho, era pequenininho, até compartilhei com o meu pessoal, com os meus líderes de célula na hora da reunião do Tadel, mas aquele assunto não saiu do meu coração, ficou aquela coisa mexendo aqui dentro de mim, e eu comecei a pensar mais sobre isso, e quando a pastora Nádia perguntou para mim, antes de ontem, qual vai ser o tema da tua pregação? Eu falei, vai ser saia da concha, vista a armadura e se transforme numa linda pérola. É esse o tema que, se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, era esse tema que eu gostaria de dar para essa palavra. Baseado nesse pequeno devocional que eu li, eu comecei a perceber que tem muitas situações na nossa vida que a gente quer ficar trancado dentro de uma concha. É só comigo que acontece isso? Sou só eu que penso assim? Acho que as mulheres são mais suscetíveis a isso, né? A ficar trancadas. Desculpa os meninos aí, que a minha palavra hoje é bem, bem de menina, mas eu acho que vocês também podem absorver alguma coisa de tudo que foi sendo ministrado no meu coração. E aí, no sábado, ainda culminou com o chá das mulheres. Quem estava lá no chá de mulheres? Só para eu dizer para as que não estavam, que perderam. Vou encher a boca para dizer, não estavam? Quem está ausente, perde o presente. Foi demais o chá de mulheres. Não percam o próximo. Foi muito legal. Tudo que foi feito para a honra e glória do Senhor. E a palavra da pastora Leia Mendonça, então, foi uma coisa sobrenatural. E foi engraçado que eu estava lá dentro da minha concha, no sábado de manhã. Né? As pessoas olham para a gente, vê a gente fazendo 1000 coisas e acham que a gente não tem problema nenhum. Né? Acha que está tudo bem, que está tudo certo. Né? E no sábado mesmo do chá, eu estava lá em casa de manhã, sozinha, e eu estava deitada debaixo do edredom. A pastora Nay até brincou comigo. O tema vai ser saia da concha ou vai ser saia debaixo do edredom? E eu estava debaixo do edredom e eu falei assim com Deus, eu quero só ver se sou só eu que já pensei isso na vida. Né? Eu virei e falei para Deus assim, Deus, eu já fiz tanta coisa para o Senhor, eu já trabalhei tanto para o Senhor, eu acho que eu estou cansada. Tem algumas coisas da minha vida que eu não vejo saírem do lugar e eu acho que eu estou ficando um pouco cansada disso tudo. Ia ser tão bom se eu estivesse no céu. Pensei, orando, eu e Deus, eu falando com Deus. Poxa, Deus, me leva. Eu falei para Deus. Só eu e Deus, não tinha ninguém. Aliás, tinha o Peter. O Peter é o cachorro. E o Peter não estava entendendo nada do que eu estava falando. Né?
E aí, quando foi na hora do chá, a pastora Leia Mendonça estava pregando e teve uma hora que ela falou: você é mulher. Quem estava lá lembra que ela falou isso? Você é mulher que fica aí debaixo do edredom, pedindo para Deus te levar. Tá maluca? Aí eu fiz assim: hã? Como assim? Eu falei: é melhor eu sair debaixo do edredom, é melhor eu sair da concha, é melhor eu sair de qualquer lugar que esteja me impedindo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? E de vez em quando Deus precisa falar assim com a gente, abertamente. Falar uma coisa que só você sabe que você fez, uma coisa que só você sabe que você falou, sendo usado por uma pessoa. Depois, no final, eu estava conversando com ela e eu falei para ela: a senhora lembra que a senhora falou isso? Ela falou assim: não lembro. Isso não estava no script. Ela falou: não estava na minha pregação. Foi para você mesmo, né? E foi uma coisa assim, tipo, pá, na cara, né, da pessoa. E aí, de lá para cá, eu comecei a estudar sobre esse assunto, sobre as ostras, sobre isso tudo, né? E fui pesquisar. Li um monte de artigos, e num dos artigos que eu li, dizia que tem ostras, tem uma pessoa dizendo, né, que ela estava vivendo como uma ostra em coma, dentro lá da concha, parada. Ela não fazia nada, nem se defendia, nem se mexia, nem fazia nada, né? E fui percebendo que tem muitas situações que fogem do nosso controle, fogem do controle da nossa mão, e aí parece que fugiu da mão de Deus também. A gente tem essa sensação de que não fugiu só do nosso controle, fugiu do controle do Senhor também. Momentos de desespero que a gente fala: não tem jeito. Isso todas as saídas, eu falei algumas vezes para a pastora Nath: pastora, todas as saídas me apavoram. Vocês já se sentiram assim alguma vez? Todas as alternativas me apavoram. Nenhuma delas me deixa confortável. Nenhuma delas faz com que eu sinta que eu estou agindo certo, né? E Deus tem que falar. Quando acontece isso, Deus é que tem que dar a saída certa, né? Lá fui eu estudar sobre as conchas, e se tiver alguém aqui que entende de biologia, me perdoe se eu falar alguma heresia biológica, porque, na verdade, o que eu queria mesmo era entender o que esse animalzinho tão especial, criado por Deus, com as suas peculiaridades, tem para nos ensinar. Eu descobri tanta coisa preciosa, e eu descobri que a concha que fica envolta, que a ostra fica dentro, ela é feita de um material muito rígido, grosso, e que é como se fosse um bunker. Um bunker é uma armadura. Funciona melhor do que uma armadura, que eu fui lendo e fui descobrindo, né? Ou seja, é um esconderijo subterrâneo que contém tudo. No caso, a ostra, tudo que a ostra precisa tem ali dentro. Só que, de vez em quando, ela precisa de novos nutrientes. Aí ela tem que se abrir. Quando ela se abre, que começa a confusão. Porque aí entram agentes intrusos, ou um grão de areia, ou um bichinho, alguma coisa, e aí começa toda a produção da pérola, que vocês vão entender daqui a pouco. Quantas vezes a gente não se sente como a ostra, trancado dentro lá do nosso bunkerzinho, né? E algumas situações fazem a gente querer ficar ali dentro mesmo, sem querer sair, né? Aí eu pensei em algumas situações que podem fazer a gente querer ficar dentro de uma concha. Pensei nas enfermidades, né? Quantas vezes enfermidade, depressão. O mundo aí fora diz que a depressão é o mal do século, né? Nós precisamos repreender isso no nome de Jesus. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos ir contra essa palavra de maldição que tem invadido as nossas vidas, as nossas casas. Não é? Quantas pessoas a gente conhece que passa por situações de depressão, pessoas que ficam prostradas por causa de uma doença da alma, uma doença que pode ser resolvida se a gente tiver o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? E quantas vezes a gente acha que chegou o fim de tudo por causa de uma enfermidade e a gente esquece que lá em Isaías 53:4 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si.
Jesus já pagou o preço por nós. Então, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Nós precisamos tomar posse disso. Uma outra situação que faz a gente querer ficar dentro de uma concha é o desemprego, né? Ou então, a coitada da Dilma, ela é mais uma desempregada agora, né? Acabei de saber agora que ela é mais uma das desempregadas do Brasil, né? Está todo mundo revoltado. Não vou entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Nem gosto de política, só lembrei da piadinha, né? Para não perder o amigo, a gente faz a piadinha, né? Mas quantas pessoas não estão desempregadas, mas estão num emprego ruim? Ou um emprego que você não gosta, você está ali só cumprindo expediente. Pior do que ser desempregada é você estar num lugar onde você não gosta, onde você não ama o que você faça, né? Eu estava respondendo uma pesquisa agora de uma menina pelo telefone da Sul América, e ela me perguntou alguma coisa do meu trabalho. Eu falei para ela: eu trabalho num lugar onde eu amo. Eu amo o lugar onde eu trabalho e eu amo o que eu faço. Então, por mais que tenha alguma dificuldade, eu vou passar por cima dela, porque o meu chefe é o Senhor Jesus. Então, eu sou privilegiada, claro, né? Porque eu trabalho na igreja. Então, é muito bom estar aqui, é muito bom estar nesse ambiente. Eu não saio aí fora para ver as coisas que acontecem, mas aqui mesmo a gente percebe, né? A gente ficou sabendo essa semana dessa tragédia que aconteceu aqui do lado, desse homem que matou a sua família toda, né? Um homem que tinha um emprego, que ganhava muito bem, saiu da empresa por ganância, para ganhar mais, para ganhar o dobro, foi para uma outra empresa. E, quando ele chegou nessa outra empresa, mandaram ele embora depois de 6 meses. Quer dizer, ele não tinha nem o emprego muito bom que ele tinha antes, e nem o excelente que ele achou que teria. E aí o inimigo das nossas almas é um calhorda, um sujo, e ele faz o que faz. Destruiu uma família inteira, né? Acabou com aquela família, e a gente sabe de tudo que aconteceu, né? Então, a gente precisa orar mais, né, pelas pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa sair da nossa inércia e orar por aqueles que estão perto da gente. Quantas vezes do nosso lado, nosso vizinho, está acontecendo um monte de coisas e a gente não está vendo, porque a gente está trancado dentro da nossa concha, dentro dos nossos próprios problemas, achando que só a gente tem problema, né? Quando a gente vê uma situação dessa, a gente fala: não tenho problema nenhum, está tudo certo, a minha vida está 100%, né? Agora, para nós mulheres, uma terceira situação, que essa daqui a mulherada vai concordar comigo plenamente, que faz a gente se trancar dentro de uma concha, e esse aqui, se bobear, a gente não sai mesmo, nunca mais de lá, né? Que é a vida amorosa ou casamento. Para quem é casado, casamento. Quem não é casado é doido para casar, e quem é casado, só Jesus, né? Porque a gente sabe, né, dos amores e dos dissabores do casamento, né? A gente sabe que tem uma série de coisas, uma série de situações que a gente precisa resolver. Aí você vai dizer: ah, Soraya, eu já estou cansada de procurar pelo homem perfeito. O perfeito não vai achar mesmo, né? Nunca. Perfeito só Jesus. Mas estou cansado de procurar pelo homem da minha vida, ou os meninos, a mulher da minha vida. Ou se a gente é casado: ih, Soraya, achei que eu tinha casado com um príncipe, no final levei foi o sapo. Eu tinha uma pastora em São Paulo que eu amo muito, que ela dizia assim: se você casou com um sapo, beija ele até ele virar príncipe. Esse é o jeito. Não tem jeito. Tem que beijar ele até ele virar príncipe. Então, porque a gente sabe, né, que nas dificuldades do casamento, nas dificuldades dos relacionamentos, já falei, acabei de falar, né, o diabo tem feito a festa. O projeto do diabo é destruir tudo aquilo que Deus construiu. E a família é um sonho, um projeto do coração de Deus. E o plano do diabo é destruir a sua família. Ontem mesmo a gente viu, estava comentando com a pastora Nádia, né? O que leva um casal que sonhou, teve trigêmeos, sonhou com aquilo, 26 anos depois, se separarem. Pura e simplesmente porque o amor acabou. Eu tenho visto
várias pregações, ou visto bastante coisas sobre isso tudo, e eu ouvi uma pregação que dizia que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Quando nós somos casados, nós firmamos um compromisso diante de Deus, não foi diante dos homens, foi diante de Deus. E se nós rompemos essa aliança, é com Deus que nós rompemos, não é com Deus. Não é com o nosso marido, né, com a nossa esposa. Então, nós precisamos entender isso e saber que Deus tem um plano para as nossas famílias, que nós temos que lutar. A gente tem que lutar até não ter mais forças, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Josué 24:15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que você não tenha um esposo crente, mesmo que você não tenha uma esposa crente, a palavra de Deus tem promessa para a gente. Lá em 1 Coríntios 7,14 diz que o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte que os vossos filhos, se não fosse assim, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Então, a nossa conduta, o nosso testemunho tem que ser o objeto de transformação da vida do nosso marido, da nossa esposa, mesmo que ele não seja crente, mesmo que ele não conheça o Deus que nós servimos. O nosso testemunho vai fazer mudar tudo, em nome de Jesus, né? E a penúltima situação que faz a gente querer ficar dentro de uma concha são os projetos ou sonhos fracassados. Quem nunca teve um sonho? Quem nunca depositou toda a sua força, toda a sua motivação num sonho, achando que esse sonho era o sonho de Deus para a sua vida, e ele foi frustrado? E aí, quando é frustrado, a gente fica achando que nós somos as últimas pessoas do mundo, que não tem saída para a gente e tudo mais. E aí a gente quer desistir de tudo, não quer nem tentar de novo, né? Tem uma frase que diz que os fracassados não são aqueles que não obtiveram êxito, mas sim aqueles que nunca tentaram ou que desistiram. E aí eu preciso dizer que a gente precisa ter muito cuidado com o inimigo da nossa alma, que é o medo, né? Porque o medo, ele é um grande ladrão dos nossos sonhos. Às vezes o medo nos paralisa de uma maneira que faz com que a gente nunca mais tenha o desejo de sonhar. Pensando em todas essas situações que podem fazer a gente ficar dentro de uma concha, eu pensei numa última, que é o esfriamento espiritual. Eu acho que todas elas vão levando a gente para essa última, que é o esfriamento espiritual, né? Porque quando a gente passa pelas situações anteriores, às vezes, muitas vezes, a gente, ao invés de se aproximar de Deus, a gente vai se afastando dele, cada vez mais. E aí parece que Deus não fala. Parece que Deus está surdo lá no céu dele e que ele não está nem aí com a gente. Ou então Deus está falando, está gritando e você não consegue entender o que ele está te dizendo. Só eu que percebo isso ou todo mundo percebe? Né? Algumas vezes parece que está assim. Parece que Deus não... Sábado, por exemplo, Deus teve que falar com todas as letras. Se fosse necessário, acho que ele desenhava para eu entender que é para eu parar de ser covarde. Vai lutar. Ou você vai ficar deitada em berço esplêndido, debaixo do edredom, ou trancada dentro da concha, né? Então, lá em Jeremias 33:3, diz assim, clama a mim, é o telefone de Deus, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabeis. Ou seja, eu quero desafiar vocês para ir para o quarto de guerra. Ontem foi engraçado que eu estava orando, eu cheguei em casa e falei para o pastor, eu vou para casa, vou orar, vou pensar, vou escrever e tal. E eu cheguei lá em casa e eu fui para o quarto, aí sentei num cantinho lá, mas escondida mesmo. Eu queria ficar quieta no meu canto. Falei, eu quero orar quieta. Aí o Ricardo me procurou. Aí, cadê a Soraya? Eu só escutava ele falando, cadê a Soraya? Cadê? Aí eu falei, não vou falar nada, vou ficar aqui quieta, quietinha, mas fiquei quietinha, assim, bem uma meia hora, não foi, Ricardo? Uma meia hora eu fiquei sentada lá quietinha. Eu falei, não quero bater. Porque se eu falasse, estou aqui, pronto, acabou o sossego, né? Aí eu falei, não vou falar que eu estou aqui. Fiquei sentada lá no quarto do... Ele nem sabe que eu estava lá no quarto do Peter, do cachorro,
sentada na cama do cachorro, sentadinha, quietinha lá, orando e pedindo a Deus que falasse ao meu coração, né? E isso também tem inquietado um pouco o meu coração. De uns tempos para cá, eu tenho pensado bastante nisso e tenho percebido que como é importante a gente usar o nosso tempo para as coisas que são verdadeiramente importantes. Quantas vezes a gente deixa as coisas por aí tomarem o nosso tempo e a gente não se coloca diante do Senhor? Eu antes vinha para cá, para a igreja, e vinha ouvindo música, ou então rádio, não sei o quê. Aí, de uns tempos para cá, eu falei, quer saber? Vou usar o meu tempo para o que interessa. Comecei a botar uma pregação atrás da outra. Meu pacote de internet foi para o beleléu, né? Porque eu vinha... Você pega trânsito o tempo todo, dá para você ouvir uma pregação inteira, né? Vindo de casa para cá, eu consigo ouvir uma pregação inteira por causa do trânsito. Então, comecei a ouvir coisas e comecei a encher o meu coração com coisas que são realmente relevantes para a nossa vida. Quanto tempo vocês têm dado para Deus? Quanto tempo tem tomado a sua vida com coisas inúteis? Rede social. Gente, eu estou com aversão ao WhatsApp, rede social, Facebook. Tudo que se chama de rede social, eu ando com aversão a isso tudo. Eu não acabo com o WhatsApp porque não tem jeito, né? A gente eu tenho 40 e poucas células, não sei quantos supervisores, 200 mil grupos, e aí você fala, não tem como, né, ficar sem o WhatsApp. Agora, a gente sobrevivia sem, né? E depois que essa maldição entrou nas nossas vidas, quantas famílias estão sendo destruídas por causa disso? Quantas conversas inúteis. A Bíblia fala que nós não devemos nos meter em conversas inúteis. Mulheres, homens, quantas pessoas têm se enredado em sujeiras por causa de conversações inúteis que a Bíblia tanto fala para a gente que a gente não tem que fazer. Então, assim, gasta o seu tempo com as coisas úteis do Senhor. Gasta o seu tempo com as coisas que enchem o seu coração, louvores, que enchem a sua alma, que enchem a nossa alma. Eu tenho feito isso, a gente tem feito tão bem ao meu coração. E eu também fiquei pensando, qual é o seu tempo? Qual é o horário do seu TSD? A gente sempre fala, né? Estou falando aqui que as ostras precisam de nutrientes, a gente também precisa de nutrientes, né? E o nosso nutriente a gente consegue através do nosso tempo a sós com Deus. Quanto tempo nós temos gasto com o Senhor? Gasto no sentido de ganhar, né? Quanto tempo nós temos ganhado junto com o Senhor? Hoje de manhã eu recebi uma frase da minha filha Sheila no WhatsApp, né? O WhatsApp tem algumas coisas boas. E aí dizia assim, o Senhor não deve ser encaixado em algum tempo vago da nossa agenda. Ele precisa ocupar o núcleo da nossa existência. A vida deve ser mais do que uma existência mecânica e repetitiva. Para o Senhor, tem que ser o melhor sempre, né? Nós não podemos dar para o Senhor o que sobrou. De noite eu vou falar com Deus agora. De preferência deitada, de pijama, porque assim, eu começo a oração hoje, já termino ela amanhã, então eu já conto que amanhã também eu já orei, né? Porque você começou hoje, terminou amanhã, então já orou pelos 2 dias. Deus não merece isso da gente. O nosso Deus não merece as migalhas da gente. Ele merece mais do que isso. Estou falando para você, o que eu disse para vocês no início é que, primeiro, Deus está ministrando muito no meu coração, porque a gente só pode falar daquilo que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, né? Primeiro, Deus está ministrando isso muito no meu coração, para que eu mude muitas coisas da minha vida também, para que o melhor seja para o Senhor sempre. Porque aí todas as outras coisas vão ficar bem. Tudo isso que eu estou falando, e aí, para depois a gente entender por que eu estou falando da ostra e por que eu estou falando que, ao final disso tudo, nós vamos virar lindas pérolas, eu aprendi 5 lições com a ostra, que pode ajudar a gente a recomeçar, olhar para cima e ver onde está a saída para todas essas coisas que eu falei até agora. A primeira lição que eu aprendi com a ostra
é que o processo de formação da pérola não é visível, pois ela ocorre dentro da concha, no fundo do mar. Então, muitas vezes, o processo de transformação que Deus quer fazer em você e em mim, não vai ser todo mundo que vai ver. Vai ser quietinho, eu e Deus, vocês e Deus, cada um de nós e Deus, né? Porque mesmo que ninguém esteja vendo que a mudança está acontecendo, ela está acontecendo. Nossa, eu nunca sinto calor, mas hoje o negócio está feio, eu estou suando. Eu não sinto calor, fui botar blusa, que achei que ia estar com frio, mas... Mesmo que a gente não perceba que as mudanças estão acontecendo, Deus está trabalhando em nosso favor. Lá em Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer mudar a nossa história, independente de qual seja ela. A segunda lição que eu aprendi com a ostra é que as pérolas são produtos da dor. Vocês sabiam disso? As pérolas são produtos da dor. E também não é toda ostra que produz pérola. E também, ostra feliz não produz pérola. Ostra cheia de felicidade não produz pérola. E ostra em coma também não produz pérola. Então, mostra lá, né, eu fui estudando, aí vi que quando um parasita entra, que pode ser um grão de areia ou pode ser alguma coisa, começa a incomodar a ostra e ela tem que tentar, de alguma maneira, porque isso causa dor e causa irritação, ela tem que, de alguma maneira, lutar contra esse objeto estranho que entrou dentro dela. Então, o que ela faz? Ela envolve esse corpo estranho com muitas e muitas e muitas e muitas e muitas camadas de nácar, que, segundo eu estudei aí, é saliva e cálcio, ou bicarbonato de cálcio, sei lá o quê. Eu sei que é um monte de camadas que vai envolvendo esse objeto estranho, esse corpo estranho, e aí se forma a pérola, né? De uma dor, de algo que estava irritando ela, se forma algo tão precioso. Que Deus criativo esse nosso, né? Eu fico fascinada quando eu começo a pensar na criatividade desse Deus e quanto ele nos mostra, ele nos comunica de maneiras tão especiais, tantas verdades e tantas coisas para as nossas vidas, né? E a terceira lição que eu aprendi com as ostras é sobre o tempo de produção da pérola. Como eu disse, são muitas e muitas e muitas e muitas camadas de nácar que ela tem que ir depositando ali nesse objeto estranho. Então, mais ou menos, dura uns 3 anos para que uma pérola magnífica seja produzida. Uma só. E ainda tem a pérola negra, que é mais rara ainda, né? Mas uma pérola normal demora mais ou menos uns 3 anos para ser produzida. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com isso? É que pode levar tempo para que a gente veja todas as preciosidades que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas isso não significa que Ele não está trabalhando. Isso não significa que Ele não está colocando camadas e camadas e camadas de aprendizado, camadas e camadas e camadas de amor sobre as nossas vidas, para que as coisas mudem. E quando mudar, a gente vai renascer como uma joia preciosa para Ele. Botei até pérola hoje para vir aqui falar para vocês. Estou toda cheia de pérola. Falei, tem que me encher de pérola hoje. Porque eu achei tão lindo isso. Lá em Romanos 5, 3-5, diz assim: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, Deus vai... É só a gente ter paciência, porque o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. E a promessa de Deus é imutável para as nossas vidas. Quando nós temos a certeza de que Deus prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. A quarta lição, que é a penúltima, é que a morte gera joias preciosas. Esse processo que eu falei de entrar o bichinho e tal, chama enquistação.
E ele se mantém até que o molusco morra, até que a ostra morra. Ou seja, muitas vezes, aliás, todos os dias, nós temos que morrer um pouquinho. Para o nosso eu, nós temos que morrer um pouquinho para as nossas dificuldades, para as nossas esquisitices, para aquilo que não agrada o Senhor, para que a gente possa renascer como uma joia preciosa. Né? Então, a gente precisa entender isso. Nas mãos do nosso Deus, nós vamos ser joias preciosas. Romanos 6,8 diz, se nós morremos com Cristo, sabemos que também com Ele viveremos. Né? Então, minha irmã, meu irmão, se você foi ferido ou ferida, se você foi traída, se você foi caluniado, se alguém disse que você fez e você não fez, não se vingue, não se tranque dentro de uma concha. Cubra esse objeto estranho que veio sobre a sua vida com camadas e mais camadas de amor. Porque um dia você vai olhar para essa situação e vai entender que Deus permitiu que elas acontecessem, para que você usasse isso para um bem maior nas nossas vidas. Que a gente aprenda isso, né? Que a gente cubra as mágoas com muitas camadas de amor. O amor vence sempre, né? O amor constrange. E o amor de Deus faz com que nós sejamos cada dia melhores para o Senhor e para os nossos irmãos também. Cabe a nós decidirmos se nós vamos continuar como ostras em coma, paralisadas, trancadas, trancafiadas dentro do nosso bunker, né? Nos alimentando só do que tem ali, ou se nós vamos sair desse estágio e dizer, tá ruim, mas vai melhorar. Porque tem muita gente que olha e fala, tá ruim, mas vai que eu mexo e piora, né? Tem horas que a gente pensa isso, né? Vai que eu assim tá ruim, mas vai que eu mexo e piora mais ainda. Aí eu volto a dizer, né, que o medo faz a gente ficar paralisado. E o medo não é de Deus, né? Tudo que nos paralisa não vem do Senhor. O amor de Deus lança fora todo medo, a palavra nos garante isso. Então, nós não podemos nos acomodar por falta de confiança em nós mesmos. E também não podemos nos acomodar porque, às vezes, a gente tem falta de confiança no próprio Deus que nós servimos. Nós conhecemos, nós temos intimidade, falamos com o nosso Deus e, muitas vezes, nós não confiamos plenamente em tudo que Ele tem para fazer na nossa vida. Então, nós não podemos continuar assim. Há umas 2 semanas, o pastor, que é o fundador aqui da igreja, ensinou para a gente uma lição muito preciosa sobre isso, quando ele disse que, lá nos Estados Unidos, eles falam... A gente tem o ditado que em time que se ganha não se mexe, né? E lá eles falam que em time que se ganha se mexe, né? E as empresas que são segundo, terceiro lugar lá, elas fazem um rebuliço para que um dia elas sejam primeiro. E se as que estão em primeiro se acomodam, elas vão perder o seu posto. Uma hora elas vão perder o seu posto. Então, a gente precisa aprender isso. Tudo que está ruim pode melhorar. E tudo que está bom pode ficar melhor ainda. Então, a gente não pode se acomodar com as situações. Mesmo que esteja muito bom, tem alguma coisa que pode melhorar ainda. Tem alguma coisa que a gente ainda pode fazer que seja para maior satisfação do nosso Deus e, consequentemente, nossa também. Porque quando nós agradamos o coração de Deus, nós também ficamos felizes, né? Porque Deus se agrada de tudo que a gente faz. Assim como a pérola é o produto do sofrimento, Cristo morreu pela igreja, como diz lá em Efésios 5:25. E foi o sofrimento de Jesus na cruz que possibilitou que nós crêssemos que a nossa vitória já foi conquistada. Por isso que a gente não pode se acovardar. E aí eu vou para a última lição que a pérola me ensinou, que é que as pérolas são resultado de feridas curadas, feridas cicatrizadas. Porque ela lança tantas camadas ali em cima daquele objeto estranho, que aquela coisa que foi o objeto de machucar ela, traz cura. Né? Cicatriza,
fica lisinha, até que a parte de dentro da concha, que é a madrepérola, né, ela faz parte do processo todo. Eu achei lindo isso, gente. Eu fiquei fascinada com essa coisa. Assim, eu falei, Deus, como é que o Senhor pode ser tão criativo? Como é que o Senhor pode ter tanta criatividade e, assim, depois de ter criado há tantos mil anos esse animalzinho, trazer algo para as nossas vidas que faça tanto sentido e seja tão relevante, né, para os nossos dias hoje, né? Então, sendo assim, Deus quer nos tirar da inércia. Ele deseja que nós sejamos curadas, e para isso, ele deseja também que nós sejamos objetos de cura para as outras pessoas. Nós não vamos ser curadas só para a gente, eu sou curada, beleza. Não, a gente tem que ser instrumento de cura para as outras pessoas também. Quando a gente cuida das outras pessoas, a gente percebe que Deus está cuidando da gente. Eu estava ouvindo uma pregação sábado do pastor Eibe, e ele estava falando sobre Davi, quando o profeta chegou para ungir, né? E perguntaram, ele olhou para todos os irmãos e falou assim, não, mas está faltando alguém aqui. Aí o irmão virou e falou, o caçula está lá cuidando das ovelhas lá do meu pai, está lá no meio do campo. Aí ele falou, manda buscar ele. E aí o pastor Eibe falou, sabe o que Deus me ensinou com isso? Que Deus unge aquele que está cuidando da ovelha do pai. Então, nós precisamos ser instrumentos também para cuidarmos dos nossos queridos. Tem tantas vezes que a gente fala assim, meu Deus, para que eu estou passando por essa situação? Por que essa situação veio para a minha vida, Senhor? Estava tudo tão bem, estava tudo certinho. E aí, de repente, daqui um tempo, quando essa situação já foi curada aqui, você se depara com alguém que está passando por aquela mesma situação, e você fala assim, calma, vai passar. Eu já passei. Vai passar. Deus tem cura para a sua vida. Pode demorar 3 anos, né? Pode ter um tempo maior de maturação esse milagre, mas vai chegar. Eu já passei por isso. Eu estou te dizendo porque eu vivenciei isso. E aí nós entendemos o propósito das coisas e nós entendemos por que o Senhor permite que nós passemos por algumas coisas. 2 Timóteo 1,7 diz assim, o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder e de equilíbrio. E Deus quer nos usar. E por isso nós precisamos entender que tudo que Ele permite que nós passemos é um aperfeiçoamento, primeiro para o nosso crescimento pessoal e depois um preparo para o ministério que Ele tem para cada um de nós. Aí você vai falar, Soraya, eu não tenho ministério nenhum. Eu estou aqui. Tem sim. O teu primeiro ministério é a sua família. O seu primeiro ministério é o seu marido, o seu filho, a sua mãe, a sua esposa. Todos nós temos um ministério. Mais do que isso, a Bíblia nos diz que todos nós temos o ministério da reconciliação. Ou seja, todos nós fomos chamados por Jesus para reconciliarmos o mundo perdido com Cristo. Nós precisamos entender isso definitivamente. Quando a gente começa a trabalhar com célula e a gente se apaixona por célula do jeito que eu sou apaixonada, a gente percebe que como as pessoas estão carentes do amor de Deus e como a gente precisa tomar posse desse espírito de poder e de equilíbrio para ser instrumentos de poder na vida das outras pessoas. As pessoas precisam entender e conhecer a Jesus do mesmo jeito que nós conhecemos. E para elas conhecerem, a gente precisa falar. A gente precisa declarar que esse Deus transformou a nossa vida. Uma das maiores qualidades e das mais notáveis da pérola é o valor e a capacidade dela de refletir luz. Se nós queremos ser pérolas, nós precisamos entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós também precisamos refletir luz. Nós também precisamos nos entregar para o Senhor, sair das nossas conchas, como pérolas lindas que nós somos, revestirmos a armadura de Deus, que faz com que a gente esteja pronto para qualquer batalha, pronto para qualquer luta, venha o capeta que for, nós estamos prontas porque estamos revestidas da armadura de Deus, e a gente precisa falar do amor do nosso Deus.
Só sai da concha quem conhece o seu Criador. Só sai da concha alguém que já foi sarado pelo seu Criador. E só sai da concha quem está disposto a ser um instrumento de Deus para tirar outros da concha também. Eu queria, não sei como é que está o tempo aí. Tem tempo? Mas eu queria orar a Deus. Eu queria, não sei se tem alguém aqui, de tudo que eu falei, nós precisamos saber que, para nós tomarmos posse de todas as verdades que Deus falou primeiro no meu coração, que eu pude falar aqui com vocês, primeiro nós precisamos entender esse amor. Nós precisamos entender esse Deus que é Criador, esse Deus que é Senhor e esse Deus que é Salvador das nossas vidas. Então, eu queria pedir para vocês abaixarem a cabeça, nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração e se tiver alguém aqui que nunca fez essa oração, vamos fazer agora juntas, em nome de Jesus. Só pode sair da concha alguém que conhece o Deus que serve. Vamos orar. Se você nunca fez essa oração, faz agora comigo. Senhor Jesus, nessa tarde eu ouvi a tua voz. Reconheço que preciso sim sair da concha. E para isso eu preciso primeiro reconhecer que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos agora, te pedindo a Deus que o Senhor tome as rédeas da minha vida e que o Senhor comece a trabalhar no meu coração para que eu seja uma pérola preciosa nas tuas mãos, uma joia preciosa nas tuas mãos. Em nome de Jesus.